Bom, não é segredo para ninguém que nós estamos passando por temperaturas muito altas. São temperaturas que estão acima da média histórica desde o ano passado e as projeções são que elas continuem muito altas em 2024. Os especialistas chamam de crise climática e elas podem impactar seriamente a nossa saúde. Então, por isso, hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Marjorie Frojoni e você está no Hemodiálogos. E para essa conversa, a gente trouxe uma presença que é especialista no assunto, a doutora Thaís. Doutora, por favor, se apresente, conta para o pessoal um pouquinho da sua trajetória. Boa tarde a todos, bom dia. Meu nome é Thaís, eu sou médica, e trabalho como professora na Faculdade de Medicina já há bastante tempo, da USP. Eu tenho trabalhado com questões ambientais há bastante tempo. Comecei estudando a questão da poluição do ar em São Paulo, quando eu fazia estudos junto ao laboratório do professor Saldiva, na USP. E desde então tenho me interessado bastante por questões ambientais e sua relação com a saúde. E agora, com a crise climática, é imperativo que o setor da saúde se atente, né, e cuide disso também. Perfeito, doutora. Vamos destrinchar conceitos. Por que a gente está chamando essa fase que nós estamos passando de altas temperaturas de crise climática? Bem, então é sabido que desde a Revolução Industrial, as temperaturas têm aumentado. Temperatura aumentado por conta da maior emissão de gases de efeito estufa, o mais conhecido é o CO2, mas a gente também tem o metano, que é outro gás bastante conhecido e potente, que estão sendo emitidos em maiores quantidades na atmosfera. A emissão desses gases faz com que haja uma dificuldade do retorno da energia que o Sol manda para a gente. Então, criando o famoso efeito estufa. Então, a Terra está se tornando uma verdadeira estufa e as temperaturas estão aumentando. Não se tem mais dúvida que a causa desse aumento de emissão de CO2 é antropogênica, ou seja, causada pelo homem. Então, e vem desde a Revolução Industrial com o aumento da combustão de fóssil. Então, a principal maior componente na emissão de gás de efeito estufa é a indústria fóssil, né, que emite para gerar energia, emite muito CO2. Por que que é uma emergência? Por que que é uma crise? Porque nós estamos chegando em temperaturas que provavelmente não têm mais retorno, né? As consequências do que a gente vai causar, se a gente aumentar demais, se a gente não continuar aumentando ou não conseguir parar isso em 1 grau, né, 1,5 graus, como foi feito no Acordo de Paris, isso tem consequências gravíssimas para a humanidade. O aumento, como a gente já está vendo, né, só que numa frequência e intensidade maior de eventos climáticos extremos, seja inundação, seja calor, seja seca, seja queimada, que vai levar, por exemplo, graves danos à saúde humana e animal, né? Não é, vamos pensar só na gente também, aqui na Terra. A desertificação, levando à insegurança alimentar, grandes migrações, né, como, por exemplo, o norte da África é previsto que seja grandemente afetado por desertificação, então espera-se que tenha grandes migrações de populações que vão causar, por exemplo, crises sociais ou crises até de doenças, grandes epidemias. Então, a emergência é que se a gente não conseguir parar nisso, a gente vai chegar em situações de não retorno. Então, por exemplo, se degelar todo o Ártico, a temperatura do mar vai aumentar e aí a gente vai ter, por exemplo, lugares, ilhas no Pacífico que vão desaparecer. É uma situação que parece catastrófica. É catastrófica. E assim, para agora, né, o que a gente tem de impacto para a saúde humana, sem pensar, porque a longo prazo nós temos uma projeção catastrófica. E, honestamente, existem. Não sei exatamente o que a gente pode fazer. Eu não sei se vocês que estão pesquisando sabem já o que pode ser feito, além de vários acordos, tratados, políticas ambientais.
Só que, apesar de tudo, pelo que a gente tem lido, pelo que tem saído nas notícias, nada tem um resultado tão agradável, favorável. Mas e para o imediato? O que a gente tem visto ano passado, que a gente viu que a gente atingiu temperaturas históricas, e para esse ano na saúde humana? Então, a gente tem que começar a se adaptar a essa nova situação, né? Ou fazer manobras ou tentativas de mitigação. O que quer dizer mitigação? Tentar reduzir a emissão, seja como indivíduo ou seja como sociedade, e mais ao mesmo tempo a gente tem que se adaptar, é como a saúde está tentando fazer. Então, vamos nos adaptar aos novos tempos, né? O que a gente está vivendo aqui, temperaturas elevadas, como é que como é que a saúde lida, vai ter que lidar, né? Que a gente ainda não está preparado, eu acho. Como é que a saúde vai ter que lidar com esses novos tempos? Né? Como é que os médicos vão conversar com seus pacientes? Quais políticas de saúde pública que a gente vai ter que fazer? Né? Como os governos vão lidar com, vamos dizer, dias de muito calor, né? Como vai ter que distribuir água, vai ter que ter lugar de sombra, que os médicos vão falar para os seus pacientes em questão de hidratação, e vão poder sair na rua, não vão, né? Esse tipo de coisa a gente tem que começar a se preparar, e a saúde pública tem que ter uma capacidade adaptativa para tudo isso. E é possível se adaptar a tudo isso? Vamos ter que se adaptar, não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Óbvio que em lugares com essa capacidade adaptativa depende muito onde você está. Então, alguns países vão poder se adaptar melhor, outros vão poder se adaptar pior, que é a tal da justiça ambiental que tanto a gente tanto fala. Então, os países que são os maiores emissores não vão ser os que vão mais sofrer com a crise climática. Esse é o conceito de injustiça ambiental, no caso, né? Entendi. Bom, e para quem tem problemas renais ou outras doenças que as pessoas têm que lidar por muito tempo com elas, Então, como que elas são afetadas nessa isso. situação? Então, a gente tem vários cenários, né? Que a gente vai trabalhar com cenários. Provavelmente o cenário mais comum que a gente tem que ver é aumento de temperatura, né? Que a gente vai ter mais frequentemente mais dias com temperatura acima da média, né? As chamadas ondas de calor, que a gente já viveu agora ano passado, né? O começo do ano agora já experienciou isso aqui. As pessoas com doença renal, elas são vamos dizer, um grupo de vulnerabilidade, sim, né? Então, e já existem estudos mostrando que o excesso de calor, né, pode causar lesão renal, né? Então você pode causar lesão renal, pode aumentar o risco de cálculos renais pela desidratação, né? E pode prejudicar quem já tem doença renal, né? Então, quem já sofre de doença renal já é uma população de vulnerabilidade para esse aumento de temperatura. E quais riscos à saúde vocês puderam notar nesse último ano que Então, esse calor extremo tem o que causado? já saiu, acabaram de sair artigos mostrando nos últimos 18 anos excesso de mortalidade no Brasil. Então, quando você faz grandes estudos epidemiológicos, você vê que o estudo mostra que em 18 anos teve um excesso de mortalidade de 40 mil pessoas pelas ondas de calor, principalmente doenças cardiovasculares, né, que são outro grupo grandemente afetado, e doenças pulmonares. É, delicado, né? É um grupo, na verdade, quando a gente fala de pacientes com doença renal, é um grupo muito delicado, bem como outros grupos que apresentam outros tipos de comorbidade que eles têm que lidar por mais tempo aí ao longo da vida. E Isso. esse calor excessivo atrapalha a recuperação e piora alguns quadros, certo? Isso. Então, por exemplo, um paciente que já tem doença renal crônica, ele tem que tomar muito cuidado para não se desidratar, para não sofrer com os excessos do calor. Então, procurar sombras, descanso, né? Nesses dias, descanso e hidratação adequada são importantíssimos para esse tipo de paciente, né? A gente tem outras coisas que a gente prevê que podem ser catastróficas para os pacientes, por exemplo, que precisam de diálise. Imagina que você tem um grande apagão na cidade por queda de energia, ou uma grande inundação, ou uma grande, né, e os serviços de diálise passam a não Parar. funcionar.
Então, o que que acontece numa situação dessa? Ou outra coisa que é muito preocupante, por exemplo, é onde as infraestruturas de saúde estão localizadas. Imagina que as clínicas de diálise estão em pontos vulneráveis para inundação, né? Então, você tem uma grande inundação e aquela clínica fica fora do ar. Como é que, né? Então, isso é o que se chama o preparo que a gente tem que ter para o futuro, né? Então, estimando que muitos hospitais, já teve agora no sul, no Brasil, né? Não sei se vocês viram na última chuva, hospitais que foram inundados. Tem trabalhos, estimativas, que mostraram que mais de 10 mil hospitais estão em risco pela sua posição geográfica, sofrer pelas alterações climáticas. Então, isso é uma coisa que, quando, né, a gente tem que pensar em como adaptar todas essas estruturas para as mudanças climáticas, né? A outra coisa mora na própria estrutura de saúde geradora de CO2, né? Então, os estudos mostram que o sistema de saúde fosse um país, ele estaria no quinto lugar de emissor de CO2, né? Então, como é que, por exemplo, você faz uma medicina que é menos geradora de CO2, né? Aí você está tentando fazer a mitigação, usar, né? Como é que você faz uma medicina mais sustentável, que não tenha tanto uso de descartável, que use uma energia de uma maneira mais eficiente, obviamente sem nem comprometer, né, o tratamento médico, claro. Então é uma questão que vai desencadeando muitas outras, né? Isso. Além dos impactos do calor sobre o corpo propriamente dito, tem também os impactos do calor sobre fontes de energia, sobre matérias-primas e básicas para a sobrevivência Isso, é humana. porque a gente não vai enfrentar só o calor, né? O calor é talvez o principal, mas a gente tem todos os eventos climáticos extremos, grandes tempestades, inundações, desertificação, né? São coisas que tempestade de areia, não aqui no Brasil, mas acho que deve no interior de São Paulo, né? Tempestade de areia, são todas situações climáticas extremas que vão afetar as estruturas físicas médicas da saúde e as pessoas, né? E nesse contexto, você mencionou um pouquinho antes que existem pessoas que, acredito que sejam estudos ou não, fatos que vocês já viram, que têm lesões nos rins por conta do calor. Isso, Essa seria uma nefropatia por conta do calor isso. Então, excessivo? existe uma nefropatia que está sendo descrita na América Central, principalmente, em trabalhadores de agricultura, trabalhadores de cana-de-açúcar. E essas pessoas ainda não se sabe muito bem a causa, talvez seja uma combinação de alguns fatores, mas certamente o calor a que elas são expostos tem um papel importante vamos dizer, na gênese, né, dessa doença. Então, uma mistura talvez de pacientes com comorbidade, que não se hidratam bem, que são muito expostos ao calor, que trabalham longas horas fazendo grandes exercícios, força física mesmo, e a combinação dessa coisa leva a uma doença crônica, eles são diagnosticados com uma doença crônica, já muitas vezes, já quando são diagnosticados, já em fase, né, avançada, e que é um grande problema de saúde pública na América Central. Além dessa nefropatia, existem outras doenças que são desencadeadas pelo calor excessivo? Sim, você tem as doenças relacionadas diretamente ao excesso de calor, né? O choque do calor, né? Não sei se vocês lembram, por exemplo, teve aquele show, né, em São Paulo, que uma moça jovem faleceu. Então, Sim. provavelmente, né, a gente não sabe se foi só disso, mas com certeza aquelas moças estando expostas ali muitas horas a temperaturas estavam acho que beirando com 50 graus lá dentro do estádio, né? Sim, tava bem calor. Estava muito quente, isso com certeza contribui para ela, né? Isso gera uma série de, além dos distúrbios relacionados à desidratação, né? Que você tem quando você está, porque quando você está no excesso de calor, o que que o seu corpo tenta fazer? Tenta resfriar seu corpo e começa a transpirar, né? Começa a transpirar e você perde metabólitos, você muda toda a dinâmica, vamos dizer, eh, vascular, né? Então, isso pode, em situações extremas, acontecer o que aconteceu com essa moça, e o próprio calor na célula, né? A nossa célula, ela
não é tolerante a temperaturas extremas, então leva a uma série de distúrbios metabólicos também que juntos podem causar alterações cardiovasculares, renais, né. Então, por exemplo, é uma nova coisa para a saúde pública pensar, como vai ser num dia de muito calor, vai poder ter um show, né, assim, como é que vai ser isso? A gente vai poder ficar a céu aberto 6 horas ali esperando o show acontecer, como foi nesse caso, então são coisas que às vezes a gente nem está preparado ainda, por isso que esse preparo é super importante, né. Você pensar antecipadamente o que que tem que fazer e pensar nos cenários, outra coisa que a gente tem que trabalhar é com cenários, porque qual vai ser o nosso cenário aqui, daqui a 20 anos? Se a gente conseguir frear a emissão de CO2, que o mundo não está cumprindo muito bem isso, a gente vai passar de 1,5 graus, né, a temperatura média, e vai chegar, já estão trabalhando com 2,2, né, com essa então, imagina que em São Paulo, por exemplo, a previsão é que fique 5 graus mais quentes. Imagina São Paulo já esse deserto de cimento aqui ficar então assim, eh, como é que a gente então por isso que é muito importante agora a gente tentar refrear as emissões de CO2, pra não deixar acontecer essas situações catastróficas que estão previstas caso a gente passe de 1,5 graus. Então, entre algumas medidas, né, esse essa parada dessa emissão de CO2 ela é muito importante e, pelo que eu entendi, requer um esforço coletivo, né? Então, todo mundo tem que pensar um pouco mais sobre como consome, o que consome, sobre como descarta, o que descarta. E Exatamente. a gente vai demandar muito Então, da educação. são 2 coisas que a gente tem que fazer, né, a nossa ação individual é muito importante, porque não só porque você está diminuindo a emissão, mas você está mudando, né, aquela comunidade onde você vive. E, então, ações individuais como, eh, reduzir o seu aumentar o seu transporte ativo, aumentar o transporte coletivo. No caso do Brasil, reduzir o consumo de carne é vital, porque nossa maior emissão de CO2 no Brasil vem da agropecuária, né, então reduzir, e a emissão de estar relacionada com emissão de gás metano e deflorestamento, né, que também tem contribuído muito para diminuir água, aumentar CO2, aumentar a desertificação, eh, diminuir consumo, né, a gente vai ter que diminuir consumo absurdamente, porque tudo que você gera é energia que foi usada, né, então qualquer coisa que você compra teve um gasto energético ali absurdo, isso vai ter um gasto na hora que você joga fora, né, aquele resíduo que você trabalha. Então, a consciência de como você lida com esse mundo do consumo, né, que esse consumo que causa essa sociedade que a gente está vivendo vai ter que, eu acho, radicalmente mudar. E a outra coisa é a questão das governanças, né, porque os grandes impérios, né, as grandes indústrias fósseis, elas têm bastante resistência em parar de emitir CO2, né. Então, a Shell, né, e por aí, são os maiores emissores de CO2 e elas que têm que ter a responsabilidade, né, por isso que a pressão pública é importante de, parar de emitir CO2, né, achar alternativas renováveis, né. É de encontrar meios mais sustentáveis, É, né? você tem hoje alternativas renováveis, tem energia solar, energia eólica, né, a questão do hidrogênio verde, então várias, tecnologias que estão surgindo, eh, melhorar a eficiência, né, um edifício desse, quanto que ele consome, né, um edifício onde a gente mora, quanto que ele consome de energia, como você faz isso você consumir menos energia, como que você faz ele captar sua própria água, como você faz ele tratar a sua própria água, como é que é a geração de resíduos, né, dentro de um edifício onde você mora, como é que você im faz isso ter menos impacto no meio ambiente, né, e por consequência gerar menos metanos, menos CO2, né. Então tudo isso a gente tem que mudar a nossa chavinha de como a gente pensa. E para quem é paciente com a doença renal, como é que ele pode reduzir os impactos desse calor na saúde dele, né, no cotidiano? Isso, então só que aquilo que eu já falei,
descanso, né, num dia de sol desse, não fazer atividades físicas, procurar se poupar ao máximo, se hidratar corretamente e, procurar sombras, né, ficar fora do sol, procurar sombras. Lembrar que, hidratar não é tomar refrigerante, né. Não, é verdade, porque os refrigerantes aumentam a frequência de cálculos renais, né, então a pessoa que já tem, né, isso pra gente também, né, que refrigerantes eles têm essa tendência a aumentar a cálculo renal, que é uma coisa que tá preocupando muito os nefrologistas, porque nesses picos de dias de calor tem maior frequência de surto de crise renal, né, e e é isso. E essa recomendação também, né, essas pessoas em geral, às vezes têm outras comorbidades, né, tem doença cardíaca, então também, eh, tomar o máximo cuidado em relação, né, a isso para o excesso de calor pode, alterar a função cardíaca, né, então isso tem que se proteger duplamente. Doutora, e como andam as conversas na área da saúde, pensando em possibilidades e soluções para esse problema que a gente Então tá isso passando? Elas são e esperançosas, não são? acho que a palavra não é bem a esperança, é a ação, né. Eu acho que não adianta nada ter esperança e não mudar nada. Então, como eu já falei, muita gente pensando nisso, desde como, tornar hospitais mais sustentáveis, menos emissores de CO2, como pensar em saúde pública, né, que é uma coisa que vai ter que mudar, que adaptações nós vamos ter que fazer na nossa saúde pública para catástrofes, né, por exemplo, veja o que aconteceu no litoral norte, né, o ano passado. Você tem que ter um sistema de saúde resiliente para poder absorver tudo isso, né. Como é que numa situação dessa, onde é que eu levo meus pacientes, onde é que o hospital vai receber? Então você tem que ter uma rede pensada para tudo isso que a gente não tem, na verdade, ainda, né. E isso, quanto mais, vamos dizer, desprovida é aquela saúde pública dos países, né, em desenvolvimento, isso provavelmente vai demorar mais tempo. E, acho que a gente que está na academia tem que ensinar os alunos, né, passar esses conceitos, porque eles que vão estar daqui a 20 anos na lida, né, esses novos futuros, médicos vão estar atendendo pacientes, vão ter que falar para os pacientes, né, então coisa que você tem que começar a falar para o seu paciente, num dia de muito calor, ou o paciente vai te perguntar, né: o "Que que eu faço?", né, "Eu posso sair na rua? Não posso? Posso aumentar a água? Não posso", né, "Devo ou não devo? Posso tomar isso? Posso tomar aquilo?". Então esses novos médicos, eles têm que conhecer isso, entender, né, coisas que a gente ainda, não era tão ensinado, como, por exemplo, como a temperatura afeta o metabolismo celular, né, isso a gente vai ter que se aprofundar nesse conhecimento, eu acho. Tem gente, há bastante gente estudando isso, mas isso tem que chegar, né, tem que chegar nos currículos médicos do Brasil, isso tem que estar presente em todas as camadas para formar um médico que seja tanto ele conhecedor, como também que ele faça um pouco de advocacy, né, porque é um jeito de você chegar nas pessoas e falar: "Olha, isso afeta a sua saúde, né, isso é importante, né, presta atenção, né, o que tá acontecendo pode mexer na sua saúde", e o médico, ele é uma pessoa que, vamos dizer, tem um certo empoderamento para poder falar isso, né. Com certeza. Doutora, essa conversa, ela ela gera uma preocupação, né. Ela gera uma preocupação em mim, imagino que gera uma preocupação em quem está nos ouvindo, mas eu não consigo imaginar a preocupação que ela é para você, Hum. né. E nesse sentido eu quero saber um pouquinho mais, por que que você escolheu essa área especificamente? Então, essa área, tem tanto o meu interesse prévio em estudar as questões ambientais, né, como eu já falei, eu trabalhava fiz alguns estudos com poluição do ar, a poluição do ar e as mudanças climáticas são irmãs, né, caminham juntas nas cidades. Eh, e também uma questão, vamos dizer, individual mesmo, né, eu acredito que essa é a questão mais importante da humanidade agora, né, eu acho que todo mundo devia estar pensando nisso o tempo todo. Se alguém tem filho, se alguém tem sobrinho, se alguém tem eu já estou aqui, não vou provavelmente, pegar a pior parte, mas meus filhos e meus netos com certeza
meus netos, né, vão estar com 2100, né, com as previsões de estarem 4 graus ou 2 graus acima, 2100, né, vai ter uma segunda geração aí, tá sendo adulta e sofrendo todas as consequências. Então eu acho assim, que como dizem, né, nós somos a última geração que pode fazer alguma coisa, né, a nossa geração foi responsável, para nossa não, mas passadas foi responsável por tudo isso, e a gente talvez seja a última que consiga, fazer alguma coisa. Tem um pouco de impotência nisso, porque o que a minha mudança individual, se a Thaís deixar de comer carne, eu não sei se resolve muito, mas, então tem a impotência dessa coisa de você não ter uma governança global em relação às mudanças climáticas, né. Acabou de ter a COP28, você vê que tem uma falação muito bonita, mas às vezes você não consegue translacionar isso para ações, né, que está acontecendo. O próprio governo brasileiro continua investindo na Petrobras, né, querendo extrair petróleo na Foz do Amazonas, né. Então você fala, bom, o discurso ele é bem desvinculado da prática em relação a esse assunto ainda. Então tem uma questão minha mesmo de falar: "Bom, se eu não fizer nada, eu tenho que fazer o que eu posso", né. Então também vamos tentar, eu estou dentro de uma faculdade de medicina, e aí o meu papel agora é tentar fazer com que esses temas estejam cada vez mais dentro do currículo médico. Entendo, doutora. Eu imagino como deve ser difícil, É né? a É um chamada trabalho difícil. eco-ansiedade, né, muita gente sofrendo disso, de você de tentar ficar ansioso, né, de ter esse mal-estar de saber como é que vai estar, né, não só os humanos, mas a gente está perdendo muita biodiversidade, né, a gente está matando todos os grandes animais, a gente está extinguindo biomas inteiros, né, então a gente está poluindo todas as nossas águas, então o caminho que a humanidade tem tomado não é muito bacana, né, então é isso aí. Bom, doutora, eu queria te fazer uma última pergunta, na verdade. É que se, na sua visão, existe mais alguma coisa importante da gente falar hoje? Se tem muitas coisas importantes de serem faladas, mais especificamente nessa conversa. Olha, imagino que o público, né, dessa conversa são pacientes que sofrem com algum tipo de doença renal, então, assim, acho que toda a atenção é muito importante, né, vocês, conversem com seus médicos, eu acho que a principal coisa é conversar com seus médicos, o que fazer nesses dias de muito calor ou de muita chuva, ou, né, mas essas dúvidas que vocês têm que chegar para os médicos, muito cuidado, né, nesses dias, e que talvez essa doença crônica que muitos de vocês têm, possa até ser uma força para poder lutar, né, contra, a melhoria do meio ambiente, que no fundo vai reverter para todo mundo, né. Acho que é isso que Doutora, muito de obrigada nada. pela sua presença, pela nossa conversa, pelo seu tempo. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada. E muito obrigado você aí do outro lado. Eu sei que não é uma conversa fácil que nós tivemos aqui, mas nós estamos falando sobre coisas muito importantes e que vocês terminem esse episódio repensando um pouco sobre como a gente está vivendo e o que nós podemos fazer para poder contribuir com essa parada de emissão, poluição e aumento de temperaturas, né? Bom, a gente fica por aqui e eu espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.